Diz assim a palavra do nosso Deus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Da tua palavra, que nós possamos ouvir a tua voz, e aquilo, ó Deus, que tenta destruir, desatentar o nosso coração, ou tirar a nossa atenção, que isso possa ser retirado, Deus, e que nós sejamos atentos e prontos para ouvir. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, Deus, oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, pode sentar. Se você bem percebeu, certo? Nos nossos louvores, o que nós mais cantamos foi justamente acerca de ansiedade, de nós descansarmos no cuidado de Deus, justamente porque hoje nós vamos tratar sobre isso, né? O cristão e a ansiedade. Mas antes disso, eu quero que você leia comigo esse relato aí, relato anônimo, certo? De uma mulher que sofre com isso. Olha só, tá aí, ó. Nesse momento eu me sinto inútil e sem valor. Eu me sinto suja e com vergonha. Eu me sinto culpada e um vexame. Eu me sinto um fracasso, como se não conseguisse fazer nada direito. Sinto ódio de mim mesmo, porque faço as coisas que não quero fazer. E não faço o que sei que deveria fazer. Eu me sinto indigna de ser amada e me sinto confusa. Eu me sinto arrasada, vulnerável, frágil e fraca. Eu me sinto arruinada e pecadora. Eu me sinto sozinha e isolada. Eu me sinto ansiosa e assustada. Eu me sinto feia. Eu me sinto triste e magoada. Eu me sinto irada, ressentida e amarga. Eu me sinto danificada e contaminada. Eu sei que essas coisas não são verdade, mas é como me sinto nesse momento, né? Esse é um relato justamente de uma mulher que sofre com essas questões da ansiedade. E eu faço uma pergunta inicial: você consegue se identificar com alguma dessas palavras? Você consegue se identificar com alguma característica que foi passada nesse relato?
Eu faço essa pergunta porque as igrejas, inclusive a nossa, estão cheias de pessoas mentalmente machucadas, psicologicamente feridas, e passam por essas coisas. Mas a igreja, além de ser um ambiente de que há pessoas que passam por isso, mas as igrejas também é um lugar de cura. A igreja também é um lugar de esperança. Hoje nós temos irmãos na nossa igreja aqui passando por crises de ansiedade. E é justamente por isso que eu quero tratar sobre isso. Eu quero tratar sobre justamente essa relação e o que a palavra de Deus vai nos encorajar de nós que passamos por isso ou nós que não passamos, mas nós estamos passíveis de passar. É uma possibilidade de passarmos por isso, e se nós um dia estivermos nessa situação, que nós estejamos preparados. Eu quero falar sobre justamente essa questão para que tenhamos esse tempo de esperança, para esse tempo de que Deus nos ensina, Deus fala, mesmo nessa situação. E a primeira coisa que eu quero falar é justamente a pergunta, né? De onde vem essa ansiedade? De onde vem isso? Muitas vezes as pessoas acham que isso não existe, né? Mas eu quero falar um pouco sobre de onde vem isso. Talvez você sente um medo que enche a sua mente e o paralisa. O sofrer de ansiedade pode dar essa sensação de incapacidade, né? A sensação de medo, ela é bem real, ela é bem forte, e a sensação é difícil de você explicar, porque ela parece vir do nada. Está tudo bem, não está acontecendo nada, e simplesmente ela aparece. Você nem sabe direito o que está pensando, e de repente você fica com medo. Você sente alguma coisa. O problema é pequeno no início, mas a ansiedade, ela pode afetar toda a vida de um cristão, toda a vida de uma pessoa. Você pode se preocupar em ter um problema raro de saúde, uma doença rara, né? Você tem medo de alguns sintomas físicos, você está sentindo porque você está preocupado com alguma coisa. E basicamente a ansiedade é você ter medo de estar com medo. Você está com medo de algo que pode ser verdade, né? Mas a ansiedade, ela é definida, eu coloco a definição aí, como um estado de apreensão intensa, incerteza e medo, resultante aí da antecipação de um evento ou uma situação ameaçadora, numa intensidade tal que interrompe o funcionamento normal das funções físicas e também das funções psicológicas. É um pouco estranho, né? Mas isso é verdade. Você está tão receoso, você fica tão apreensivo de que algo ruim possa acontecer, e devido a essa sensação, isso lhe afeta fisicamente. Algumas vezes a ansiedade, ela pode estar ligada a um pensamento ou a uma situação em especial, mas outras vezes pode não ter conexão clara com algo que está acontecendo em sua vida. De fato, o que mais temos visto são doenças, casos e mais casos, irmãos crentes que estão passando por essa situação, porque de fato, como é bem dito, essa é a doença do século, né? Mas por que as pessoas ficam ansiosas? E eu coloco aí que em parte é porque as pessoas se voltam para si mesmas. Em parte elas se voltam para a nossa esfera e não para Deus. Em parte a nossa atenção, ela é voltada no aqui e no agora, em mim, na situação. Pessoas ansiosas também pensam sobre e vivem a vida fora da teologia. As pessoas que sofrem com isso, elas são pessoas que não vivem a vida a partir de quem Deus é. Ela vive a vida a partir do medo. E Jesus aqui vai falar justamente sobre isso. Jesus, no texto que nós lemos, capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19, ele vai tratar com aquelas pessoas, aquelas pessoas ali do primeiro século, e vai falar sobre essa situação, sobre essa questão, sobre a ansiedade, sobre essa apreensão exagerada, sobre essa preocupação exacerbada que pode ali resultar em algo físico. Jesus dá um diagnóstico. Ele começa nos versículos 19 a 24, ele dá um diagnóstico. Eu quero ler com você.
eu vou ler o versículo 19, eu quero que outros irmãos leiam 20, 21, 22, 23 e o 24, tá bom? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então Jesus aqui, nós vemos aqui, com precisão cirúrgica, Jesus demonstrando aqui o porquê dos homens ficarem ansiosos. E Jesus aqui, de forma precisa mesmo, Jesus ele vai mostrar, vai nos ensinar aqui, que a ansiedade, ela é possivelmente relacionada a 3 fatores da vida. Há 3 áreas na vida de um homem, 3 áreas na vida de uma mulher, que pode está intimamente ligado aqui à ansiedade. A primeira coisa que ele vai falar, os versículos 19 a 21, é que possivelmente a ansiedade, ela pode estar sendo gerada por ter o tesouro no lugar errado. É isso que Jesus vai falar, dos versículos 19 até o versículo 21. E por tesouro, Jesus aqui se refere às coisas que mais estimamos. É só de 2 lugares onde o seu tesouro pode estar, ou no céu ou na terra. Não há como você ter tesouros nos 2 locais. Aí Jesus vai dizer, olha, ou você mais estima as coisas do céu, ou você mais estima as coisas na terra. E qualquer tesouro desse mundo, ele vai estar sujeito a falhas, é o que Jesus vai dizer. Primeiro, por deterioração, dizendo, olha, a traça e a ferrugem destroem. Ou também por circunstâncias imprevisíveis. É quando Jesus vai dizer que os ladrões entram e roubam. Jesus vai ensinar aqui justamente que por ter o tesouro no local errado, isso pode gerar dentro do coração daqueles homens essa ansiedade. Por quê? Porque Jesus vai dizer, olha, você não tem como ter um tesouro seguro aqui na terra. Somente o céu é um local imune aos estragos do tempo e do pecado. Qualquer outro tesouro que você conseguir aqui, ele vai estar sujeito a falhas. Ele pode, a traça e a ferrugem pode corroer, ele pode se deteriorar. Ou o ladrão pode entrar e roubar. E é o que Jesus vai dizer nesses versículos, por ter o tesouro no lugar errado, a ordem de Jesus é, portanto, depositem nos céus e não na terra o seu tesouro. Não viva para a terra, viva para o céu, não viva para esse mundo. O que Jesus diz aqui é absolutamente simples e óbvio. E Jesus é mestre em dizer isso. E se você considerar com seriedade suas posses, você compreenderia que elas pertencem ao mundo passageiro e que não oferece nenhum tipo de segurança. O que as pessoas, por ter o tesouro no lugar errado, elas buscam a segurança nesse lugar errado, e o que Jesus vai dizer, olha, isso é vulnerável, isso é passageiro, não há nada de eterno nesse mundo. Na verdade, aqui a busca por segurança nesse mundo e no que ele possui é a receita certa para a proliferação da ansiedade e não para amenizar a ansiedade. Quanto mais você ajuntar nesse mundo, quanto mais você buscar nesse mundo, quanto mais você se dedicar, quanto mais você buscar a sua segurança em algo que esse mundo possa oferecer, que Jesus vai dizer
é que você ficará cada vez mais inseguro. Você ficará cada vez mais ansioso. Há uma frase muito conhecida, né? O dinheiro não traz felicidade. É uma frase muito conhecida por nós. E Jesus vai nos explicar nesses versículos aqui o porquê. O porquê que o dinheiro não traz felicidade, o porquê que o dinheiro não traz a segurança. Por quê? Porque o dinheiro depende das riquezas que não são duradouras. O dinheiro, ele traz as riquezas que não são duradouras. E esse ensino, meus irmãos, é muito pertinente para a igreja de hoje. Porque saúde e riquezas, felicidade e alegria são ofertadas aí como companheiras inevitáveis da fé. Aceite a Jesus que sua vida vai ficar uma bênção. Aceita a Jesus que você vai ter dinheiro no bolso. Aceite Jesus que sua vida não vai ter nenhum tipo de problema. Mas o que esses ensinos mais nos ensinam é desejo por esse mundo. O que esses ensinos fazem é nos aproximar mais e mais dos desejos desse mundo. Mais e mais nos ofertando riquezas passageiras. Você erra em considerar os bens materiais como um selo da bênção de Deus sobre sua vida, sendo que as marcas da bênção divina são pobreza de espírito, pesar pelo pecado e perseguição por causa da justiça. Jesus vai mais ensinar que o sinal da bênção de Deus não é riqueza material. O sinal da bênção de Deus não é prosperidade financeira, não é ter posses financeiras. Jesus vai dizer, que o Novo Testamento mais vai ensinar, é que o sinal da bênção de Deus é você se libertar do amor por essas riquezas e viver para Deus. E viver para conquistar tesouros nos céus. Os versículos 19 a 21 vai atrelar dizendo isso. Talvez você possa estar ansioso porque o seu tesouro está no lugar errado. E eu faço a pergunta aí: onde está o seu tesouro? O que você considera realmente importante na sua vida? Quais são os seus sonhos? E ainda mais importante, no que você sonha enquanto você está acordado? O que é que mais toma tempo na sua vida? O que mais toma tempo na sua vida, ali é o seu tesouro. O seu tesouro realmente está naquilo que você mais deseja, naquilo que mais ocupa sua mente, naquilo que você mais se dedica. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma família completa. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha carreira dos sonhos. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. E a gente começa a colocar: eu vou ser feliz quando isso acontecer. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. E acaba que nós colocamos nossas prioridades nos locais errados. Nós colocamos nossas prioridades em tesouros passageiros. Tesouros que se deterioram. E Jesus vai dizer: ter o tesouro no local errado pode gerar ansiedade no seu coração, pode estar gerando ansiedade na sua vida. E aí nos versículos 22 e 23 do nosso texto de Mateus capítulo 6, ele vai atrelar a segunda possibilidade, o segundo fator que pode gerar ansiedade no coração de uma pessoa, que é justamente pensar sobre a vida de forma errada. O retrato que Jesus dá é extremamente vívido. Quando os seus olhos estão saudáveis, todo o teu corpo é cheio de luz. Mas se os seus olhos estiverem doentes, então o corpo inteiro estará cheio de trevas. O teu corpo, a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você olha a vida, isso também é um fator que pode levar à ansiedade. Quando você enxerga com clareza que esse mundo é repleto do cuidado de Deus, você está tendo aí olhos de luz. Mas se os seus olhos forem atentos para olhar
para se concentrar nas coisas ruins, para olhar a vida dizendo, ai, tadinho de mim, ai, ninguém gosta de mim, e olhar todas as situações de forma pesarosa, olhar para a vida como se não enxergasse o cuidado de Deus, olhando para a vida como se Deus fosse um carrasco, punindo você. Aí Jesus vai dizer, olha, você está pensando na vida de forma errada, você não está enxergando, você está com a sua vista ofuscada. E na linguagem bíblica aqui, de fixar o olho é, de fato, concentrar as suas energias. Quando você está passando por uma situação e é algo que você foca, se focar, se os seus olhos forem bons, se todos os seus olhares, passando pelas circunstâncias da vida, forem olhar para ela, enxergando o cuidado de Deus, Jesus vai dizer, todo o teu corpo terá luz. Jesus está dizendo que o espírito sombrio da ansiedade, que controla muitas vidas, ele é causado pela perda do foco espiritual. E por pensar acerca da vida por uma perspectiva equivocada, uma perspectiva doente espiritualmente. Você está olhando apenas para essas coisas negativas. E aí Jesus vai dizer que essa visão vai afetar fisicamente. E a grande tragédia aqui é que o corpo inteiro está cheio de trevas, está repleto de trevas. E assim é o coração também. Uma visão espiritual pobre e com prioridades espirituais erradas influencia aí toda a direção da vida. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por exame de vista, né? Faz um exame de vista, tem lá um monte de letrinhas que a gente vai dizer, né? Geralmente elas começam grandes e terminam minúsculas. E quando a gente vai fazer exame, eu tive a oportunidade de fazer o exame de vista com um amigo, e ele me perguntou, tu conseguiu enxergar até onde? Né? Das letrinhas, né? Tu conseguiu enxergar até onde? A gente começa grande e termina pequenininho. E aí eu compartilhei, no meu último exame do oculista, ele me perguntou isso, né? Até qual linha você consegue enxergar? E eu acho que essa é uma boa pergunta a se fazer, quando nós olhamos aqui à luz desse texto bíblico. Até onde você consegue enxergar o cuidado de Deus? Você consegue enxergar o cuidado de Deus nas coisas extraordinárias, os grandes milagres de Deus que operam em sua vida, e você olha e diz, louvado seja Deus, Deus está cuidando de mim. Eu estava desempregado, orei ao Senhor, pedi a bênção e Ele me concedeu. Eu orei tanto para o meu familiar se converteu, e graças a Deus ele se converteu, ele aceitou a Cristo. E nós fazemos grandes petições, e quando nossas orações são atendidas, nós dizemos, com certeza é a mão de Deus em nossas vidas. Mas a pergunta que eu quero te fazer, meu irmão, é, até qual linha do teste você consegue chegar? Até que momento na sua vida você consegue enxergar o cuidado de Deus? No acordar pela manhã, no café que você toma, nos momentos de dificuldade, você tendo força, Deus lhe sustentando. Até onde você consegue enxergar esse cuidado? Você pode ler aí até o versículo 33 do nosso texto, de Mateus capítulo 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você consegue de fato chegar até isso? A colocar de fato Deus como prioritário, o reino de Deus como mais importante de sua vida? Ou a sua vista nesse mandamento se tornou turva? Você não conseguiu enxergar, era pequeno demais, e você não conseguiu distinguir direito. E não parece aí tão vital para você buscar o reino de Deus, porque eu não consegui enxergar isso. Talvez o fato de nós passarmos por algumas ansiedades em nossas vidas se dá porque nós justamente estamos enxergando errado. Nós não estamos enxergando o cuidar de Deus, o agir de Deus, a mão de Deus em todas as circunstâncias. E a terceira possibilidade era de Jesus falar no versículo 24.
é que a ansiedade também pode ser gerado porque você está servindo a um mestre errado. É o que Jesus vai dizer, você não pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo aqui que o esforço para você servir aos dois senhores leva à ansiedade. Essa é uma implicação óbvia aqui de Jesus, né? Você foi feito para ter um Senhor, um mestre. Se não for Jesus, é outra coisa. Porque Deus nos criou para nós termos um Senhor. Deus nos criou para que tenhamos um só mestre. E quando se para de adorar o Senhor, acaba-se aí adorando a criatura. Ao invés de você ser servo do Senhor, você se torna escravo daquilo que Deus criou e até mesmo do que o homem criou, ou seja, as poças. E porque nós estamos nessa corrida intensa de servir a um outro Senhor que não Deus, Paulo vai dizer em Romanos 1:25 que nós mudamos a verdade de Deus em mentira. Nós adoramos e servimos a criatura no lugar do Criador. Nós acabamos buscando na criatura o nosso desejo, a nossa intensidade, a nossa felicidade. E se você se comprometer com total lealdade a dois senhores, isso vai lhe conduzir aí à incerteza, à ansiedade e ao desastre espiritual. Você não tem como se dedicar em adquirir os tesouros dessa terra e se dedicar ao Senhor. Ou você se dedica a conquistar, a ter, ou você se dedica ao Senhor. É vital para a saúde espiritual de todo cristão que a sua devoção seja dada ao Senhor. A vida aí no reino de Deus exige essa fidelidade, que é a mente e o coração aí unidos, exclusivos ao Rei, exclusivos a Deus. E nesse contexto, nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que você tem. A família que Deus lhe deu não é sua. Você é apenas um mordomo. A casa, você é apenas um mordomo. O dinheiro, você é apenas um mordomo. Você utiliza para o reino de Deus. Você não utiliza para construir para si. Você não os possui. Não é algo que você se agarra e deposita toda a sua fidelidade, toda a sua intensidade. Não. São dádivas que são dadas pelo Senhor, para que eu e você possamos então administrar. Elas nunca devem reinar sobre você. Você não deve permitir que façam isso. E se isso acontecer, logo odiará e desprezará aquele que te deu essas coisas. Se essas coisas, as posses, a sua família, o dinheiro, a sua casa, qualquer outra coisa, se isso começar a tomar a prioridade em sua vida, logo você vai estar rejeitando aquele que lhe deu todas essas bênçãos. Aquele que lhe deu lhe deu essa oportunidade de administrar essas coisas para a glória dele. E você vai estar servindo ao Deus errado. Você já está seguindo ao mestre errado. E isso lhe levará à ansiedade. Quando você vai ao médico, meu irmão, ele faz perguntas para diagnosticar a sua condição. O que é que está doendo? O que é que você está sentindo? E ele vai lhe fazer perguntas para que ele possa dar o diagnóstico. E Jesus também tem perguntas a fazer para você, para que você receba o seu diagnóstico. Onde está o seu tesouro? Em que está focada a sua visão espiritual? E qual é o seu mestre? Quem é o seu Senhor? A resposta que nós dermos a essas perguntas vão dar aí o diagnóstico espiritual do que está acontecendo na minha e na sua vida. As respostas a essas perguntas vão nos dizer se nós estamos bem espiritualmente ou se nós estamos doentes espiritualmente.
Então, nesses versículos, Jesus dá o diagnóstico. Ele faz o diagnóstico. Ele nos estimula, a mim e a você, para que nós possamos parar e pensar sobre nossas vidas. Para parar e pensar, será que está tudo bem na minha vida? Será que eu estou saudável espiritualmente? Qual o problema que eu estou passando? E agora, a partir do versículo 24, no versículo 25 agora, até o final do versículo 34, Jesus vai passar algumas prescrições. Jesus, após nos dar esse diagnóstico, após mostrar os desejos dos nossos corações, Jesus vai prescrever algumas coisas. Jesus vai indicar algumas coisas para que nós possamos fazer na minha e na sua vida. Versículos 25 a 34, novamente eu quero fazer uma leitura participativa. Eu vou ler o versículo 25 e os irmãos, cada um lê um, aí até o versículo 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? As mulheres podem ler também, viu? Só está lendo o homem até agora. Necessitais. O seu mal. Muito bem. Então, nesses versículos, do 25 ao 34, Jesus vai dar algumas prescrições para as respostas que nós damos às perguntas de Jesus. E eu começo dizendo que a ansiedade é um sintoma de uma doença, e Jesus vai falar sobre a cura no versículo 25. Não andeis ansiosos. Imagine aí, você recebe a notícia de que você está gravemente doente. Você está uma doença muito grave. E aí o médico diz para você, não se preocupe. Como assim não me preocupo? Eu só não vou me preocupar se você me disser que eu tenho a cura. Que você disser que tem cura, eu não me preocupo. E é justamente isso que Jesus vai fazer aqui. Jesus vai dizer, não andeis ansiosos. Não se preocupem com essas coisas. Por quê? Porque eu vou dar a cura. Ele vai dizer a cura. O diagnóstico aqui é insuficiente se não prover esse tratamento. E por isso, a exortação de Jesus, não andeis ansiosos. É um ensinamento aí específico que vai nos ajudar a nos eliminar, a nos tirar aqui essa ansiedade. E ele vai nos dar agora, a partir desses versículos, do 25 ao 34, é como se Jesus estivesse dizendo assim, sente-se, há uma série de questões sobre as quais você precisa pensar e ponderar. Se acalmem. Há umas coisas que eu vou falar para vocês agora que vocês precisam passar. Há algumas coisas, algumas prescrições que eu preciso dar para que você possa então aplicar em sua vida, para que você possa pensar, para que você tenha de fato a renovação da mente, para que a ansiedade então possa então sair de sua vida. É na mente instruída por Cristo que começa a viver para Deus com saúde espiritual. É na mente que isso começa.
E onde nós encontramos essa instrução? Aqui, por exemplo, no texto de Mateus. Jesus deixa aqui instruções para que o Espírito Santo abra os seus olhos e compreenda as coisas espirituais. E há uma série de coisas. Por exemplo, no versículo 26, Jesus vai dizer a primeira prescrição, a primeira atitude que você tem que fazer para que a renovação da sua mente aconteça e a ansiedade saia de sua vida. Olhe para a vida como um todo. Jesus vai dizer no versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você já notou o que acontece quando você fica ansioso por alguma coisa? Quando a ansiedade, você fica, é um sentimento que parece que domina os seus pensamentos. Você vê tudo na sua vida a partir daquilo. Quando a ansiedade toma o seu coração, tudo em sua vida, aos seus olhos, tudo depende daquilo. Tudo vai estar ligado a esse problema. E aí, como eu coloco aí, você entra em um ciclo vicioso. Quando ansioso pelo que comer, beber, ou pelas roupas para vestir, você não demorará a sentir como que toda a sua vida e felicidade dependesse disso. Você vai entrar então nesse ciclo de achar que você tem que fazer. A sua felicidade depende daquilo. Tudo na sua vida vai melhorar se isso melhorar. E você liga tudo, todo o seu bem-estar a isso. A comida, a bebida e a vestimenta aí são necessidades legítimas para se viver nesse mundo. Mas jamais devem reinar sobre o cristão. Porque é o que Jesus vai dizer nesses versículos. Não é a vida mais do que o corpo? Não é a comida? A comida não é algo inferior? A vestimenta não é algo inferior? O que é mais importante, o corpo ou as roupas? Jesus vai fazer algumas reflexões para que entendamos que não são as vestimentas que são importantes. É o corpo que é importante. Para que possamos atentar para essas coisas. O que mais no mundo, o que mais o mundo lhe diz hoje? O que é que o mundo mais passa para a gente através das propagandas e tudo que nós enxergamos nas mídias sociais? Que a vida é centrada em comida, bebidas e roupas. O mundo vai colocar que essas coisas são importantíssimas, são necessidades essenciais. As pessoas matam e morrem por isso. E o que aconteceu? As necessidades básicas da vida não permaneceram como necessidades. Elas se tornaram senhores. Elas se tornaram Deus em nossas vidas. Elas se tornaram Deus na vida das pessoas. E Jesus diz: existe algo maior na vida do que a comida. A pessoa é muito mais importante do que as roupas. Há algo mais especial, mais importante do que essas necessidades. E Jesus vai dizer: olha, você deve pensar a respeito dessas coisas. Você tem que olhar para as aves do céu. Você tem que olhar para a vida como um todo. Olhe para os pássaros. Olhe para os lírios. Quem que cuida dessas coisas? Jesus está nos dizendo: olha, Deus é quem cuida de todas essas coisas. Coisas inferiores. Coisas menos importantes do que a minha e a sua vida. Deus provê cuidado. Amados, certo dia eu estava conversando com o Senhor. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas do que eu. E aí o Senhor me fez uma pergunta: pastor, onde é que ficam os sapos no verão? Você não vê sapo no verão, só quando chove. Eu falei: não sei onde é que eles ficam. Aí ele disse: ficam enterrados. E eles só saem quando chove. Aí eu fiquei: e quem cuida deles? Deus. É isso que Jesus quer ensinar para essas pessoas. Olhem para a vida como um todo.
olha para as coisas menos importantes e olha quem cuida de todas essas coisas. Deus cuida de todas essas coisas. E se Ele prover mantimento com cuidado paterno e afetuoso aos pássaros, aos lírios, quanto mais não proverá para aqueles que comprou pelo preço infinito da morte de seu filho. É o que Paulo vai dizer em Romanos 8:32. Se Ele já nos deu Cristo Jesus, como Ele não vai nos dar todas as outras coisas? Se Ele já nos deu o melhor, o mais importante, como Ele não vai dar as coisas inferiores? Como Ele não vai dar as pequenas coisas? Se Ele já lhe ressuscitou espiritualmente, Ele não vai suprir o cuidado de manter também, de lhe sustentar fisicamente? Se Ele já me deu o pão da vida, Ele não vai me dar o pão de cada dia? É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo que o seu Pai conhece as suas necessidades. O Pai conhece nossas necessidades. Ele o ama. E Ele supre todas as nossas necessidades. Se olharmos para a vida como um todo. Se olharmos para esse mundo de Deus e enxergar o cuidado de Deus em cada pequeno detalhe. No versículo 27, Jesus vai dar a segunda prescrição. Versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um corvo da sua estatura? Versículo 27, Jesus vai dizer, olhe para a natureza da vida. O que é que Jesus quer ressaltar aqui no versículo 27? Aí eu coloco que simplesmente a ansiedade nunca levou ninguém a lugar algum. Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Eu acho que não. Porque qualquer um que tem um mínimo de bom senso pode dizer isso. Eu creio que não é esse ensinamento. Eu creio que o argumento de Jesus aqui no versículo 27 é muito mais profundo. Ele ensinou aqui acerca da provisão do Pai sobre a vida. Versículo 26, que Deus cuida. E agora no versículo 27, ele dá ênfase à natureza da vida cristã. Ele diz, olha, sua vida está nas mãos daquele que é Pai. Ele a criou. Ele, desde o princípio, conhece o seu fim. Ele provê para você, versículo 26, e agora o versículo 27, a sua vida está nas mãos dele. Por que você vai se preocupar se a sua vida está nas mãos de Deus? Por que você vai se desesperar se a sua vida está nas mãos de Deus? Jesus quer transmitir isso para essas pessoas, quer prescrever isso. Olha, você não precisa ficar ansioso por essas coisas, porque a sua vida está nas mãos do Pai. A ansiedade é um sinal de que você não o conhece suficientemente, de que você não confia nele, ou de que ainda não se entregou a ele como é devido. Você não entende que sua vida de fato está entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, pastor, o que é que eu faço? O que é que Jesus quer me incentivar a fazer? Essa segunda prescrição, Jesus vai, como se Jesus estivesse dizendo, se liberte de si mesmo. Se liberte de si mesmo e descanse em Deus. Abandone a si mesmo e descanse, como nós cantamos. O meu trabalho é descansar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Esse espírito surge somente ao termos a nossa mente repleta do conhecimento de que nós podemos confiar sem restrições ao nosso Pai e de que Ele nos proverá tudo aquilo que precisamos. É por isso que a Bíblia sempre mostra, desde Gênesis até Apocalipse, um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas, para que nós possamos descansar em suas mãos, para que nós possamos estar seguros em nos aquietarmos, em apenas desfrutarmos desse cuidado de Deus. E quando compreendemos isso, então também compreendemos quão inútil é a ansiedade.
quão nós não devemos andar ansiosos. E também compreendemos o propósito de quando nós confiarmos tudo a Ele. Quando nós enxergamos a soberania de Deus de ponta a ponta, nós entendemos que, de fato, o nosso propósito é confiarmos no cuidado de Deus. A terceira prescrição que Jesus vai passar aqui é para que você olhe para a generosidade do Senhor, para ver o quanto Deus é generoso, o quanto Deus é gracioso. Satanás, ele conseguiu, o diabo obteve sucesso ali em arrancar a alegria de Eva, a deixando desconfiada da provisão generosa do Pai. Mas ela não estava sozinha no interesse e no duvidar da graça do Pai. Os homens por natureza duvidam do cuidado de Deus. Jesus proveu o jardim, Deus proveu o jardim com tudo aquilo que eles precisavam, tudo aquilo que eles necessitavam. E Satanás, ele disse: olha, Deus não cuida tão bem assim de vocês. Sabe por quê? Porque ele disse que dessa árvore vocês não podem comer. Ele lhe colocou uma restrição. E se ele coloca uma restrição, é porque ele não cuida tão bem de você. E nós somos descendentes de Adão, e nós, por natureza, duvidamos também dessa generosidade, duvidamos do cuidado. E boa parte das ansiedades florescem dessa suspeita básica, da suspeita de: eu acho que Deus não cuida tão bem assim, eu acho que eu consigo, eu acho que o melhor sou eu. E a gente fica nessa tentativa desesperada de acharmos que Deus não é tão generoso assim. Quem sabe o que é melhor para a nossa vida somos nós mesmos. Mas Jesus destrói isso, os versículos 28 até o versículo 30, que diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus vai dizer nesses versículos: olha, se o Pai se preocupa com coisas menores, quanto mais Ele vai se preocupar com o seu povo. Jesus vai dizer: olhai para os lírios do campo, eles não trabalham para produzir beleza, mas nem Salomão em toda a sua glória se veste como qualquer um deles. É uma lógica aqui irrefutável. O cuidado de Deus é muito melhor. Nem Salomão, que trabalhou tanto, que teve tanto, que conquistou tanto, foi tão mais cuidado do que um lírio. Ele diz: porque o lírio, ele foi cuidado por Deus. O lírio, ele foi vestido por Deus. Eles não estão buscando aquilo que os infiéis buscam, aquilo que os pagãos buscam, que os perdidos buscam. Jesus vai dizer que são os pagãos, os gentios, os perdidos que correm atrás dessas coisas. Eles não conhecem nada além que seja digno de ser alcançado. Não há nada superior que deva ser alcançado, apenas a minha satisfação. Não há nada mais belo que eu possa lutar por. Não há nada mais importante que eu possa dedicar a minha vida do que a minha segurança financeira, por exemplo. Do que ter uma boa família, por exemplo. E aí Jesus vai dizer: não, não é isso. Com cristãos não é assim. O cristão busca ao Senhor. O cristão não busca a dádiva, não busca a bênção. Ele busca o doador da dádiva. Ele busca o abençoador. Ele busca aquele que concede todas as coisas. Ele busca o Senhor Jesus Cristo. Ele descansa na generosidade desse Deus Criador e bondoso. E é para isso que Jesus vai chegar agora no versículo 33. Ele vai chegar no ápice, o clímax. Encerrando a sua prescrição, Jesus vai dizer:
Busque primeiro o reino de Deus. É nesse contexto que Jesus vai dizer o versículo 33. A prioridade no cristão, buscar o reino de Deus. Meu irmão, a ansiedade nunca pode ser curada por obter mais do que você já tem. Não é você tendo mais dinheiro, não é você tendo mais segurança, não é você tendo uma família mais estabilizada, não é você ter um carro melhor, não é você ter um bom emprego. A cura para a ansiedade nunca é você obter mais do que você já tem. Muitas pessoas cometem esse erro fatal de buscar nisso. Mas o que Jesus vai dizer aqui é que a ansiedade só pode ser curada pela certeza de que todas as necessidades serão supridas por Deus. De que tudo aquilo que lhe falta vai ser suprido por Deus. E é por isso que Jesus diz no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Por isso é que toda a nossa motivação, toda a sua motivação deve ser viver sob a autoridade de Deus. Toda a sua vida deve ser vivida sob a soberania de Deus. E fazer com que esse reino desse Deus, esse reino desse Senhor, se espalhe. Toda a minha vida, toda a sua vida, deve estar concentrado nisso. Quando seu coração tiver as prioridades ajustadas e na ordem correta, consequentemente você vai descobrir duas coisas. Primeiro, você entenderá que Deus dará tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Ele nunca falhou com alguns de seus filhos. Jesus vai suprir cada pequeno detalhe de sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho o carro que eu queria. É porque você não precisava dele. Ah, mas eu não tenho a vida financeira que eu queria. É porque você não precisava dela. Mas tenha certeza de uma coisa, aquilo que você precisa, Deus vai suprir cada uma delas. Ele não falha no cuidado. Ele não falha nisso. E a segunda coisa que você vai entender é que muitas das coisas que você pensava precisar, agora não precisa e você nem quer. Aquilo que antes era extremamente importante na sua vida, se você dedicar primeiramente a Deus, que quando Deus for o primeiro lugar na sua vida, você vai entender que aquilo era besteira. Eu nem queria aquilo não. Todos nós aqui já passamos por essa fase. Se não, mas vão passar por isso. Você está na adolescência, você está apaixonado. Aí você diz, ai meu Deus, eu morro de amor por essa menina. Eu morro de amores por esse rapaz. 6 meses depois, passou. Porque de fato você não queria. De fato aquilo não era real. É isso que Jesus está querendo ensinar. Quando você coloca tudo em ordem, quando você estabelece as prioridades certas, aquilo que antes era algo que você matava e morria, agora é algo superficial. Agora você entende que Deus é o seu contentamento. E então a ansiedade dará lugar ao contentamento. Você descansará de que, haja o que houver, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da minha vida. Amados, para concluir, nós vivemos em dias de grande ansiedade e incerteza, repletos hoje em dia. E sua vida pode parecer estar à beira de colapso aí. Não é de se admirar que nós estamos ansiosos. Todos nós temos 1001 coisas para fazer num dia. Né? Todos nós somos pressionados para estarmos fazendo alguma coisa. Todos nós estamos correndo em busca de alguma coisa. Mas a pergunta que você tem que se fazer a partir da pregação de hoje é: por que você deve estar preocupado com essas coisas? Por que você deve estar ansioso com essas coisas, se sua vida está nas mãos de um Deus que governa todas as coisas? Por que você se preocupa tanto, se esse Deus, que é soberano sobre tudo, agora é seu Pai? Se esse Deus, que tem todo o poder, lhe tem na palma de sua mão, lhe conhece, que não vai deixar faltar nada da sua vida. Não é racional ou justificável estar ansioso
quando Deus prometeu suprir aí todas as nossas necessidades. E se diante do ensino de Jesus você permanecer ansioso, é porque você ainda não compreende completamente, ou porque ainda você não está confiando nele. E em ambos os casos, a culpa é sua e não dele. É porque você ainda não entregou o seu coração para descansar nos cuidados do Senhor. É porque a confiança está aqui e não está aqui ainda. A confiança ela é intelectual, mas a confiança não se tornou prática em sua vida. Você não entregou de fato. E hoje Jesus reitera esse ensinamento. Reitera essa confiança no poder do Pai. Hoje Jesus está reiterando isso para mim e para você. Descansarmos no cuidado perfeito do Senhor. A vitória sobre a ansiedade só se dará quando a pessoa ansiosa novamente priorizar o Senhor. Quando a pessoa ansiosa entender que suas vidas estão nas mãos dele. Eu quero encerrar com algumas aplicações para a cura da ansiedade e para evitar a ansiedade. Jesus nos diz algumas coisas importantes. Por exemplo, a primeira ideia que nós vimos, versículo 33, que é o ápice: priorizar o reino de Deus. Comece o seu dia com oração e leitura da palavra. Primeira coisa que você faz no seu dia, não é olhar o WhatsApp, não é olhar redes sociais, não é olhar Instagram. Primeira coisa que você deve fazer no seu dia, oração, leitura da palavra. Você orienta todo o seu dia aí, para que a primeira coisa, a prioridade em sua vida, seja essas duas coisas. E que você busque maneiras aí de servir e amar o próximo. Isso deve ser também prioridade. Como eu devo amar o meu irmão? O que eu posso fazer hoje para ser uma bênção na vida de alguém? O que eu posso fazer para servir? Porque ao nós fazermos isso, ao nós priorizarmos isso, quando o reino de Deus for prioridade, nós buscarmos maneiras de abençoar os outros, nós experimentaremos o cuidado de Deus através da igreja local. Quando nós dedicarmos nossa vida em cuidar do próximo, o próximo vai cuidar também de nós. E assim o Senhor vai estar cuidando de todos nós. Nós vamos sentir o cuidado dele quando nós formos cuidados pela igreja local, quando nós formos cuidados pelos nossos irmãos. Priorize o reino de Deus. A segunda aplicação é que você deve conquistar tesouros nos céus. É o que Jesus diz no versículo 19 a 21. Meu irmão, avalie onde você está investindo o seu tempo, onde você está investindo sua energia, os seus recursos. Onde você está buscando as recompensas? Qual recompensa você está buscando? São recompensas do bem-estar? A recompensa que você mais busca é o dinheiro? A recompensa que você mais busca é a segurança? Ou a recompensa que você mais busca são os galardões no céu? No que você dedica? No que você está buscando conquistar? O que Jesus vai dizer é que você tem que conquistar tesouros no céu. Dedicar a sua vida a buscar tesouros divinos. Buscar galardões que lá sim, eles não enferrujam e nem acontece nenhum tipo de imprevisto. Devemos conquistar tesouros no céu. A terceira é para que você tenha confiança na provisão de Deus. É o que Jesus vai ensinar nos versículos 25 a 30. Confie as suas preocupações a Deus, por meio da oração, pedindo a Ele paz e direção. Viva de fato como se Deus conhecesse as suas necessidades. Viva de fato sabendo que Deus entende a sua dor, que Deus entende a sua luta. Mas também viva entendendo que Deus está comprometido com você.
que Deus está comprometido em perseverar com você. Afinal de contas, Romanos 8 nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Resposta: todo mundo. Até eu mesmo, você contra mim. Eu vou lutar contra mim mesmo. Mas o que Jesus está garantindo é: eles não vão lhe vencer. Eles vão se levantar para ser contra você. Sim, eles se levantarão. Mas se Deus está do seu lado, nada vai lhe vencer. Nada vai lhe parar. E nós devemos confiar nessa provisão de Deus. Confiar nesse Deus que é todo poderoso. A quarta é a confiança na bondade de Deus. É você meditar em versículos que falam sobre o cuidado e o amor de Deus. Você participar da vida local da igreja, participar da vida da igreja local, participar da vida dos irmãos, compartilhar as suas preocupações. Um culto que eu amo é o culto de oração. Por quê? Porque a gente compartilha os nossos pedidos de oração. A gente ora uns pelos outros. E isso é justamente confiar na bondade de Deus, confiar de que naquela oração, naquele momento eu tenho um irmão orando por mim, eu tenho a igreja orando pelas minhas dificuldades, e que Deus bondoso vai agir através disso. Deus, de forma graciosa e bondosa, Deus me deu uma igreja para que eu possa experimentar e sentir o amor dele. A bondade do Senhor. Deus provê. E por último, meu irmão, é a fé em ação. Substitua aí pensamentos ansiosos por declarações de fé baseadas nas Escrituras. Lembre-se do que nós passamos 3 meses pregando em Abacuque. Lembre-se do que ele passou e no que ele fala, capítulo 3. Ainda que a pior desgraça aconteça na minha vida, ainda que eu não tenha o básico para viver, ainda que me falte o pão de cada dia, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. É a fé em ação. Ainda que me falte todas as coisas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. É a fé em ação. Porque o mundo, meus irmãos, o mundo coloca uma pressão gigantesca sobre nós. O mundo coloca uma pressão absurda sobre nós. Principalmente hoje, nós estamos no Dia dos Pais. Coloca uma pressão absurda sobre os pais. Você precisa dar isso, você precisa gerar isso, os filhos precisam disso, os filhos precisam daquilo, você tem que ter uma boa casa, você tem que ter um bom carro, você tem que ter uma carreira de sucesso, você precisa, e ele começa a colocar várias coisas que os filhos precisam, e o mundo coloca essas coisas em nossa cabeça, pressionando, martelando, mas o que a Bíblia vai nos dizer é que o que os filhos mais precisam é que você seja um bom pai, por exemplo. Um pai que instrui sua família nos caminhos do Senhor. Um pai que vive a vida de fé. Um pai que é um exemplo. Os filhos não precisam de um pai ansioso, porque não dá as coisas, porque não supre as expectativas. Os filhos precisam de pais bíblicos, homens que não se submetem a essa pressão. O que o mundo mais precisa é de homens que sejam sacerdotes de seu lar, homens que sejam os mentores, os exemplos, os guias, modelos de humildade. O mundo pode colocar essa pressão. O mundo pode nos dizer que nós precisamos de muitas coisas, mas a relação do cristão, em meio a isso tudo, é de confiança no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Se eu tiver que morrer,
morrerei. Se eu tiver que ter, eu terei. Se eu não hei de ter, eu não terei. Tendo ou não tendo. Fazendo ou não fazendo. Mas, Senhor, eu estou em tuas mãos. Vai fazer é a declaração mais importante que você pode fazer. Senhor, me segura em tuas mãos. Senhor, não me deixa sair de tuas mãos. Quando nós declararmos essa confiança em Deus, quando nós declararmos essa dependência do Senhor, nós estaremos bem psicologicamente, estaremos bem espiritualmente, para que possamos continuar dando glórias ao nome do nosso Senhor. Amém? Vamos orar.